Oi, gente. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre trânsitos e utilizar de uma experiência pessoal para vocês poderem compreender essa ferramenta sensacional que a astrologia nos oferece. Porque dentro da astrologia nós temos como analisar vários tipos de mapas, né? Mas também temos como analisar os trânsitos. O que são os trânsitos? São os movimentos dos astros, sejam planetas ou pontos kármicos, ao redor de nós aqui, como o planeta Terra, ou seja, em todo o zodíaco, como que é esse movimento, né, e como que ele impacta e se manifesta sobre o mapa pessoal de cada um, e seja um mapa qual for. O mapa que a gente mais tem, que a gente mais trabalha e observa com mais naturalidade as respostas, né, dos impactos que se manifestam, sejam bons ou não, é no mapa natal, é sobre o próprio mapa natal, aquele mapa de nascimento. E a gente está num momento, né, que eu tenho percebido, através das experiências, dos estudos, né, as experiências que me proporcionam um aprendizado também, que o fato de Urano estar em Touro, e não é de hoje, já desde 2018, nós vamos ter ele até 2025, e por ser um planeta que fala sobre cortes, rompimentos, imprevistos, né, quando está desafiado, ele acaba, o mês de maio, ele acaba sendo um mês impactante para muitas pessoas, seja no sentido mais fluente ou desafiador. E por que maio, né? Porque é no mês de maio que a gente tem o Sol em Touro, né? Então o Sol, ele entra, na verdade, aproximadamente dia 20, 21 de abril, em Touro, e vai sair por volta do dia 20, 21 aproximadamente, de maio, vai sair de Touro nessa época aí. Ou seja, ele ilumina os assuntos taurinos, os planetas que estiverem ali, ou o palco do nosso mapa onde tem Touro, enfim. Os assuntos ligados a Urano se destacam porque nós temos ele ali. Nós não temos só Urano em Touro, mas eu quis aqui dar o exemplo apenas de Urano, para vocês poderem compreender, né, essa força dos trânsitos, principalmente quando o Sol chega ali, iluminando e demonstrando pra gente o que a gente vai ter que superar ou encarar e aproveitar, a fluência. E esse impacto, né, repito aqui mais uma vez, ele não precisa necessariamente ser desafiador. Ele pode ser muito fluente. Ele pode, o Urano no nosso mapa, né, em trânsito, ele pode trazer ali inovações fantásticas. Talvez de uma forma que a gente ainda resista, dependendo do signo que ele está ali, né, envolvido, está se envolvendo, enfim. Mas sempre vai ser uma inovação muito bacana. Ele ajuda, né, nessa movimentação quando ele está impactando de forma fluente. Mas o nosso mapa, né, gente, tem vários pontos, ele vai estar fluindo para alguns pontos, desafiando outros, enfim, é uma complexidade. Porque esse Urano que está em Touro hoje, é essa a ideia dos trânsitos. Então, o fato de eu saber que tem um Urano em Touro me faz entender que ele vai estar conversando com os planetas no meu mapa. Então, por exemplo, um Urano em Touro, no meu caso que tem um Sol e uma Lua em Escorpião, tá de cara com o meu Sol e minha Lua, né? Tá completamente em oposição ao meu Sol e minha Lua natal. Então, só por aí já tem um cabo de guerra ali que eu já tenho que trabalhar muitas questões das inovações. Como o Urano está em Touro, não é um local legal para ele, né? É como se fosse uma carreta desgovernada indo de cara com uma parede. Porque Touro é um signo de força, de solidez, e Urano é um signo de movimentações rápidas, bruscas, repentinas, né? E imagina que a força que dá solidez com aquilo que gera mudança acelerada, né, como Urano. Então, realmente, seja na fluência ou no desafio, o impacto é grande. Então, eu tenho percebido que no mês de maio, sempre a gente conversando ao redor, entre as pessoas, né, que a gente conhece, tem acontecimentos marcantes, vocês podem fazer isso, né, conversar com as pessoas, até mesmo da família, né. Então, eu vou dar um exemplo. No meu caso, eu sabia que nunca é assim favorável para mim o mês de maio mesmo, né? Então, ainda mais agora com Urano em Touro. Então, eu até aproveitei um desafio que se manifestou no mapa natal, no mapa do ano, desculpe, para poder me afastar, pedir minha licença prêmio, né? Que eu tenho direito, que eu sou professora também. Então, eu me afastei. E para realmente deixar, né, eu ficar mais tranquila que o desafio vai se manifestar de qualquer jeito, mas eu escolhi pelo menos o palco, né? Não seria num ambiente de trabalho. E realmente manifestou. E teria sido mais desafiador ainda se eu não tivesse me afastado. Porque o desafio foi financeiro, porque impactou a saúde. E meu Sol e minha Lua estão ali no setor 5, mas um escorpião na 6, que fala exatamente da saúde. Minha filha, que tem um mapa polar ao meu, né?
O dela tá com touro na 6 e escorpião lá na 12, né? Então nós somos impactadas no mesmo eixo. Então todo mês de maio minha filha e eu ficamos doentes. A gente fica doente, a nossa imunidade cai e aí a gente fica doente. E aí a gente gasta com remédios, né, gente? Então realmente teve aí o gasto financeiro e o fato de eu ter me afastado possibilitou que eu ampliasse minha agenda para poder realmente, né, pagar aí as coisas que precisavam ser pagas com o dinheiro a mais que entrasse, né? Então, e não é só isso, né? O fato de eu ter tido condições de também atender, já que não seriam 2 ambientes de trabalho, apenas um, porque afinal de contas minha saúde foi afetada, né? E várias outras coisas. E no caso dela, que também no mapa natal dela tinha lá o Urano bem desafiado, mas o palco dela era o 7, né? Que falava das relações, e eu sabia que um momento forte se manifestaria. E como ele estava só com tracinhos vermelhinhos ali, eu sabia que seria um momento de rompimento, ou algum rompimento, algum corte em algum tipo de relação dela, né? Ela teve um probleminha com a amiguinha mesmo, eu já tava até esperando, ela realmente ficou bem abalada, porque o desafio é o quê? É como a pessoa lida, né, com o momento, o desafio expressa, a gente passa por problemas nas relações o tempo todo, mas o fato de estar o desafio ali demonstra como que a gente lida com aquilo, então aquilo ali não vai ser tão simples, já que tá o vermelhinho ali, né? E realmente não foi pra ela, ainda mais porque ela é uma criança, tem 8 aninhos. E aí eu já dei todo o apoio, óbvio, porque até eu já esperava. Quando a gente espera é diferente, né? Esse que é a grande chave preciosa. E aí eu achei que era só isso, né? Falei, nossa, ainda bem que foi só isso. Foi só a briguinha com a amiguinha ali, né? A gente já resolve, isso é super comum, né? Tranquilo, ela vai aprender a amadurecer isso. Mas aí a gente ficou sabendo da notícia da professora. A professora saiu e ia ter que trocar de professora. E professora de primeiro ao quarto ano, a quinto ano, né? Que inclusive é a minha outra área, né? Quando troca é complicado para as criancinhas, né? E para ela foi muito forte, foi uma perda, foi um desapego. Quando eu contei para ela que a professora saiu e que ia ter que vir outra, ela até me perguntou: você tá falando a verdade? Isso é real mesmo? Quer dizer, olha o quanto que impactou, né? Como se fosse uma morte, praticamente. Nunca mais ouvi a professora. Isso foi bem forte para ela. Eu falei: nossa, então foi isso. E aí, na mesma hora, eu resolvi olhar até a revolução lunar dela, porque a revolução lunar ela expressa aquele mês. Já a gente sempre olha antes, imagina que o que vai ser, mas depois do acontecimento dá pra reolhar, né? E aí entender melhor ainda. E aí eu fui olhar a Revolução pra ver como que vai ser o desfecho disso, né? E aí eu vi que eu olhei lá a data, falei pra ela: filha, fica tranquila que no dia 22 de maio sua professora nova já vai estar, isso uma semana depois, porque foi na semana passada, 22 de maio, daqui uma semana você vai ter sua professora nova e você vai gostar bastante, porque o Vênus dela estava bem fluente, ele estava bem expresso, ele estava muito fácil o entendimento. Um Vênus com 2 traços azuis, 2 sextis super fortes no setor 7, né? E que fala das relações, o mesmo palco que se desafiou no mapa do solar, né? Com aquele Urano do rompimento. E aí tá super fluente, e então eu, além de falar pra ela que a professora chegaria, eu já, né, aproveitei pra falar: você vai apreciar muito, né? Afinal de contas, Vênus fala da apreciação, do amor. Você vai gostar bastante, fica tranquila. Aí ela ficou super tranquila, que bom, né? Porque o mapa traz isso, né? O mapa traz mesmo que eu pudesse ter falado pra ela: olha, você vai ter, a professora nova vai vir, mas você, claro, conversando com ela sobre isso, que estaria desafiado. Porque o mapa expressa como a gente lida, não como é a realidade em si. Né? Então, por isso que a força está em nós, por isso que a astrologia coloca a gente na cabine de controle. Então, o que eu vou fazer para superar isso? No caso dela, estava fluente, ali tá tranquilo. Então, foi uma ótima ferramenta para acalmá-la. Se tivesse desafiado, seria uma forma de eu já ir trabalhando, né, a cabecinha dela para lidar com essa inovação, né? E realmente, hoje, dia 22, a gente recebeu a mensagem da escola no app. A professora nova começou hoje, né? E tô fazendo esse vídeo exatamente por conta desse momento, do meu e de vários outros, né? Aproveitando que, inclusive, eu tô tendo um tempo bem maior, compartilhar com vocês essa experiência para que vocês possam entender a força de entendimento, né? E da tomada de consciência que nós podemos ter só com os trânsitos que vão se manifestando aí sobre o nosso mapa natal. Assim, gente, é fantástico, sabe? Os trânsitos, Urano vai entrar em Gêmeos, né? Em Gêmeos ele já fica mais tranquilo, porque Gêmeos já é um movimento, então seria a usina, né? A usina eólica e o Urano vindo com vento, né? Mas vai impactar da mesma forma. Vai ter gente que vai preferir abraçar, né, o poste, não quer aprender a voar. Vai ter gente que vai pegar o embalo, seja o que Deus quiser, e aí você vai ter resultados incríveis, né? Isso em relação ao Urano no nosso mapa, né? Então, gente, é fantástico. Eu quis dividir aqui com vocês essa experiência e analisa para você ver o mês de maio, para vocês verem, né, o mês de maio com esse Urano. E Urano
até a ideia de Saturno. Enfim, eu vou fazer mais vídeos pra gente conversar sobre trânsitos, porque é muito interessante. Obrigada por ter me ouvido até aqui, obrigada pela companhia mais uma vez, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!